Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Andréa Lago e o vídeo que você vai assistir hoje é o vídeo da abertura da primeira jornada online de laser em odontologia, organizada pela Liga Interdisciplinar de Laser em Odontologia da Universidade Federal do Maranhão. Esse evento ocorreu nos dias 5, 6 e 7 de maio de 2020, evento organizado durante a pandemia com o real intuito de compartilhar conhecimento. Espero que você goste bastante e espero que te ajude muito também. Fiquem com Deus, um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Daremos início à jornada online de laser na odontologia a partir de agora, com a palestra da professora Andréa Lago, que tem em seu currículo especialização, mestrado e doutorado em dentística pela FOUSP, habilitação em laser pelo LELO FOUSP, professora adjunta na Universidade Federal do Maranhão, dentística, clínica integrada e laser, diretora científica e representante do Nordeste da Associação Brasileira de Laser em Odontologia e Saúde e presidente da Câmara Técnica de Laser do CRO Maranhão, e também presidente docente da LILO, Liga Interdisciplinar de Laser na Odontologia. Passo a palavra para a professora doutora Andréa Lago. Boa tarde a todos, tudo bem? Para mim é um prazer estar aqui hoje, nesse evento inédito, né? Falando de laser na odontologia para tanta gente. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela para a gente poder conversar um pouco sobre laser. Aqui. Então, gente, em primeiro lugar, boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar aqui apresentando esse evento. Essa jornada online de laser na odontologia, ela foi idealizada e organizada pela Liga Interdisciplinar de Laser em Odontologia aqui da Universidade Federal do Maranhão. Ela foi feita com muito carinho e eu espero que todos vocês gostem. Só que antes da gente começar, eu gostaria de... Deixa eu compartilhar aqui, peraí. Eu gostaria de apresentar um pouco para vocês a nossa casa. Aqui é a Universidade Federal do Maranhão, a entrada da universidade e o nosso prédio de odontologia. A Universidade Federal do Maranhão, ela fica localizada em São Luís, é uma ilha cheia de encantos, de mistérios, fica na região nordeste do país. E ela apresenta traços culturais da região norte. Eu moro aqui na cidade já há 7 anos, e já me considero uma ludovicense. Uma ludovicense é a pessoa que nasceu aqui em São Luís. Uma curiosidade sobre a região, sobre a cidade, essa cidade, a São Luís, é a única cidade brasileira que foi fundada por franceses. Posteriormente, ela foi invadida pelos holandeses, para depois ser colonizada pelos portugueses. O que é interessante, o centro histórico dela, essa imagem aqui que está no centro, ela é toda cheia de azulejo, e ela foi declarada como um patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. E é aqui no Maranhão também que se localizam os Lençóis Maranhenses. Faço um convite para quem não conhece, vir conhecer. Isso é um paraíso. É uma região assim desenhada por Deus, né? É um paraíso. Eu convido todo mundo para vir. Indescritível a sensação de estar no meio desses lençóis. E essa localização dos Lençóis, ele foi cenário de várias novelas, de reality shows, inclusive de filmes. Até o último filme agora dos Vingadores, né? O Guerra Infinita, foi filmado aqui nos Lençóis. Então fica o convite para vocês. Aqui na Universidade da Odontologia, a gente tem a disciplina de laser desde a graduação. Essa foto aí foi uma foto que a gente tirou no nosso último dia de clínica, antes de começar a paralisação, de suspender as atividades por causa da pandemia.
E nós temos auxílio da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Empreendedorismo, da UFMA. Nós temos também a FAPEMA, que é a Fundação de Amparo e Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, onde fomenta algumas pesquisas, ajuda a gente com bolsas, pesquisa para a gente comprar equipamentos e fazer materiais de consumo e fazer as pesquisas e os atendimentos para a comunidade. E agradecer imensamente à UFMA que proporciona isso. A Liga de Laser em Odontologia, ela foi criada em 2013, 2014, por 4 alunas que acreditaram nessa ideia quando eu me mudei aqui para São Luís, e é muito gratificante ver essas 4 ex-alunas hoje estão trilhando caminhos aí, sozinhas, que traçaram, que sonharam juntas há tanto tempo atrás e estão brilhando aí, cada uma na sua área de escolha. Nós trabalhamos aqui na UFMA nos 3 pilares da universidade. Nós temos o ensino, e o ensino nós temos tanto na disciplina da graduação, como a disciplina optativa de laser. Eu dou aula de laser, mas eu dou aula também de dentística, que é a minha área de formação. Eu sou especialista, mestre e doutora em dentística, mas sou apaixonada pelo laser e fiz minha habilitação e por onde eu tenho estudado e tenho me aprofundado mais. Agora, em 2020, também vai ter uma disciplina de laser na pós-graduação. Na Liga, a gente tem treinamentos, aulas teóricas, aperfeiçoamentos, e a gente tem parcerias com outros profissionais, com outros professores. Aqui são alguns momentos que a gente tem, inclusive com as palestrantes de hoje, a professora Ana Cecília Aranha, a professora Patrícia Freitas, são duas... a professora Patrícia está aí online, seja bem-vinda. Onde a gente teve momentos de discussões, trocas de informações, para poder... Não, estava fora, com a Graça. Para a gente poder conseguir fazer essa troca de protocolos, pensamentos, opiniões e informações. Então, a gente consegue fazer isso através do ensino. Um outro pilar importante é a extensão, que é o atendimento à comunidade, onde a gente faz os atendimentos gratuitos à comunidade, o atendimento clínico, onde a gente dá esse suporte todinho para a comunidade com os lasers. A gente queria poder dar mais atendimento, mais suporte, mas a gente tem, hoje em dia, a gente conta com 8 equipamentos, um deles é um equipamento de laser de alta potência, e a gente fornece esse atendimento gratuito para a comunidade. Outra forma que a gente também proporciona de atendimento à comunidade é fazendo ações sociais a comunidades carentes. A gente leva esse atendimento, esse cuidado, esse carinho às comunidades em torno da região do Maranhão. Isso é muito gratificante, a gente vê esse retorno para a comunidade. E o terceiro pilar importante da universidade é a parte de pesquisa, em que a gente desenvolve muitos projetos, alguns projetos, inclusive, em parceria com outras instituições de ensino. Nós aqui temos laboratórios formados, equipados, onde a gente consegue proporcionar trabalhos de qualidade e conseguir gerar frutos, contribuindo, assim, para a literatura internacional. Isso para a gente é muito grato, e são alguns dos trabalhos que a gente produziu aqui na universidade nesses últimos anos, que a gente está aqui pela Lilo, alguns dos trabalhos também apresentados em eventos importantes, e alguns desses trabalhos também foram premiados. Isso para a gente é muito bom, porque a gente está levando o nosso nome, o nome da nossa instituição, para o mundo, né? Isso para a gente é muito bom, porque a gente está mostrando que aqui a gente faz trabalho, sim, com seriedade, tanto de laser, como também da dentística, em outras áreas, né, no caso também. Essa não é a nossa primeira organização de evento. É sim a nossa primeira organização de evento online. É nossa primeira jornada online, mas não é nossa primeira jornada. Em 2015, nós fizemos a nossa primeira jornada de laser em odontologia aqui no Maranhão, onde o nosso objetivo, nosso subtítulo, na verdade, foi apresentar terapias complementares, onde o laser se enquadra numa terapia complementar. E a gente apresentou o laser para a comunidade local, e a gente contou com palestrantes que trouxeram aplicações de outras terapias complementares também. Em 2018, a gente teve a segunda jornada de laser em odontologia aqui no Maranhão, que foi um sucesso de público. Cada evento a gente tem melhorado, graças a Deus.
E a gente contou, uma das palestrantes que está, inclusive, repetindo aqui no evento, foi a professora Silvia Nunes, que ela esteve aqui fazendo uma palestra brilhante, e agora a gente está contando com ela na jornada online, que a gente vai ter a palestra dela amanhã. E agora, em 2020, a gente ia ter nossa terceira jornada, a gente já tinha preparado todo o material gráfico, a logo, toda a parte da arte, e aí veio a pandemia, veio toda essa situação, e a gente pensou, por que não fazer algo diferente? Vamos disseminar o conhecimento, vamos espalhar essa informação, e a gente pensou em fazer isso, de já usar a tecnologia a nosso favor e utilizar a forma de fazer a jornada online em laser. E aí veio esse evento, e que a gente não esperava ter a repercussão que está tendo, e a gente está muito feliz, a gente já ultrapassou a barreira dos 3.500, eu acho que inscritos, eu acho que se a gente tivesse deixado a inscrição até hoje, até agora, nesse momento, eu acho que a gente nem sei quantos inscritos a gente teria, e isso para a gente é muito bom, porque a gente nós somos apaixonados pelo laser, e eu acho que todos os palestrantes que estão falando aqui na jornada também são apaixonados pelo laser, vocês vão ver a explicação de cada um na sua área falando, e para a gente é muito bom, quanto mais gente conhecendo o laser, aprendendo o laser, sabendo sobre o laser, mais apaixonados pelo laser a gente vai ter. Então, a primeira coisa que eu fiz foi buscar na literatura o que a gente tem de trabalhos de laser. E aí, quando a gente coloca no PubMed laser, aparecem quase 320 mil trabalhos de laser. E quando a gente restringe um pouco, já coloca laser na odontologia, aparecem 11.633 trabalhos. Poxa, mas os meninos me pediram para falar do laser no século 21. Então, vamos restringir um pouco mais essa busca. E olha para minha surpresa, quando a gente pega do século 21, que é a partir de 2001, esses últimos 19 anos que a gente está no século 21, e a gente tem 9.700, quase 10 mil, ou seja, a maioria dos trabalhos de laser na odontologia estão nesse século que nós nos encontramos. Ou seja, nunca se estudou, se falou, se publicou e se produziu tanto de laser. A gente não está mais na era atualmente, a gente não precisa mais provar que o laser funciona, porque isso já está provado. As pesquisas, atualmente, elas estão nos conduzindo mais a buscar protocolos mais específicos, a protocolos a ampliar a utilização do laser nas diversas áreas. E aí, o que é laser? Laser é o acrônimo, vocês já sabem o que é o laser. Laser é um acrônimo, o acrônimo é quando a gente pega as iniciais de várias palavras do inglês, que significa amplificação da luz por emissão estimulada da radiação. Ou seja, então, beleza, então, ok, o laser é uma luz, mas é uma luz que apresenta características próprias, características que, quando entra em contato com o tecido, promovem algumas reações. E aí a gente tem dois tipos de laser. A gente tem os lasers de alta potência, que são lasers que apresentam efeitos fototérmicos, que, quando em contato com o tecido, ele promove um aumento de temperatura, e esse aumento de temperatura promove uma remoção tecidual, e os lasers de baixa potência, que não promovem efeito de aumento de temperatura. São os lasers que causam modulação do tecido, que vão promover analgesia, que vão promover reparação tecidual, que vão promover modulação do aceleração do processo de reparação tecidual. Então, a gente tem laser de alta potência, aumento de temperatura. Laser de baixa potência, não tem aumento de temperatura. E como é que tudo isso começou? Lá, os filósofos, muito tempo atrás, os filósofos e os cientistas, eles buscavam entender a natureza da luz. Se era composta por partículas, se era composta por ondas. Então, eu queria entender como é que formava a luz, como é que tudo isso era produzido. E aí, Isaac Newton, ele fez a primeira hipótese sobre a luz. Ele propôs a teoria dinâmica das partículas. Então, ele postulou a sua hipótese, provou que a luz era formada por partículas. Ok.
Aí chegou um momento que todo mundo estava aceitando, quando todo mundo aceitou que realmente a natureza da luz depois era desse campo, não conseguia explicar o que acontecia quando a luz chegava dentro e encostava no material condutor. Como é que isso acontecia? Por que acontecia? Ninguém conseguia explicar isso nessa época. Daí veio Albert Einstein e conseguiu, e ele com a teoria quântica dele, e ele fez 3 contribuições bem significativas, e esses princípios que ele encontrou foram importantes, são importantes até hoje para a gente poder entender o funcionamento dos nossos lasers. Então, por exemplo, ele conseguiu explicar a dualidade da luz. A luz funciona como onda e como partícula, ou seja, fótons, que são as unidades da luz, elas funcionam juntas como partículas, estão dentro de um campo eletromagnético, e explicou a teoria de emissão espontânea e emissão estimulada da radiação, onde o laser está dentro da emissão estimulada da radiação. E aí, em 1958, teve a construção do primeiro laser óptico pela equipe do Charles Townes, que em 1964 eles ganharam o Prêmio Nobel de Física, onde ele propôs o conceito da emissão estimulada da radiação através da amplificação por micro-ondas. Qual que era o objetivo? O objetivo era obter comprimentos de ondas mais curtos para melhorar, para que pudesse fazer uma melhor espectroscopia. Ou seja, fez cálculos onde ele conseguia achar requisitos de um sistema de feixes molecular, onde ele conseguia separar moléculas de alta densidade, alta energia, separando daquelas de menor energia, dentro de uma cavidade óptica. E aí conseguia fazer com que ocorresse uma estimulação, uma oscilação contínua dentro de uma cavidade. Esse é o princípio do Maser, do Maser. E aí, em 1960, antes, em 1957, um pesquisador, na época, ele era aluno na Universidade de Columbia, o Gould, ele começou a questionar se esse bombeamento podia fazer também dentro da luz. E aí, em 1960, Theodore Manning conseguiu construir o primeiro laser dentro de uma faixa de um comprimento de onda visível, utilizando um cristal de rubi, que tinha um comprimento de onda de 694 nanômetros. Esse laser foi construído e começou a utilizar em diversas, ele fez alguns critérios, ele determinou algumas aplicações para o laser na época, e em 1964, esses pesquisadores externos e Souganés, eles descreveram in vitro, eles observaram eles utilizaram esse laser de rubi nos tecidos dentais, e observaram que esse tipo de laser formava uma cratera, como ele tem aumento de temperatura, uma cratera muito grande na dentina e uma fusão no esmalte. Então, podia causar danos irreversíveis para a polpa. Então, anos depois, ajustando o comprimento de onda às necessidades clínicas para preparos cavitários e sem efeitos deletérios para a polpa, foram desenvolvidos os lasers de Erbium. E isso foram sendo desenvolvidos, foram sendo ampliados as aplicações e outros lasers foram sendo criados. Em 1965, foi publicado também um artigo onde tem os efeitos dos lasers, os impactos na estrutura do dente. Então, ou seja, o laser é recente? Não é recente assim. A gente já tem trabalhos aí, com os lasers mostrando já o que acontece há muito tempo. O que vai acontecendo, ele vai melhorando, foi mudando e foi aperfeiçoando ao longo do tempo. Os primeiros profissionais que utilizaram os lasers de alta potência foram os otorrinolaringologistas, os cirurgiões bucomaxilofaciais e os periodontistas. Eles foram os primeiros profissionais que utilizaram os lasers, os lasers médicos no interior da cavidade oral, buscando realizar uma variedade de aplicações cirúrgicas em tecido mole. Daí, em 1990, esses 2 pesquisadores, Myers e Myers, são irmãos, um é dentista e um é oftalmo, eles projetaram o primeiro equipamento de laser para a odontologia, que é o The Laser 300 Neodymium AI.
Esse laser, ele seria um laser portátil com um sistema de refrigeração embutido e não necessitava de conexões elétricas, não tinha grandes aparatos para poder, e era de fácil manutenção e de aplicação para ser utilizado na odontologia. Com isso, foi se tornando uma grande aplicabilidade e isso, as pesquisas começaram a serem evoluídas, começaram a ser avançadas, foram avançando os estudos do laser nesse sentido. E nisso tiveram os lasers de neodímio, o laser de hérbio, o laser de CO2, e os avanços foram chegando e a gente tem hoje equipamentos bem atuais, bem melhorados desses meios ativos aí, e as aplicações dentro da odontologia só têm aumentado. A gente consegue utilizar na endodontia, a gente consegue utilizar na pele, a gente consegue utilizar na dentística, a gente consegue utilizar na estomatologia, enfim, todas as áreas da odontologia hoje conseguem empregar adequadamente, no caso que a gente está falando aqui agora, dessa evolução dos lasers de alta potência. E os de baixa potência? Como é que eles surgiram? O primeiro relato, o primeiro trabalho que foi publicado, que surgiu, foi do pesquisador lá na Hungria, o Ender Messer, onde ele demonstrou os efeitos da bioestimulação. Ele estava buscando verificar em células carcinomas se ele aumentava quando você irradiava com os lasers de hélio neônio, que na época, em 1961, foi quando surgiu os lasers do meio ativo hélio neônio. E o que ele percebeu? Que quando irradiava, as células, os tumores, essas células, nada sofriam. E aquela pele, aquela região onde os pelos tinham sido tricotomizados, eles cresciam mais rápido. Qual a conclusão que ele chega naquela época? Que o laser provocava uma bioestimulação. Então, ele demonstrou no seu trabalho que os lasers de baixa potência promoviam os efeitos de bioestimulação. Hoje, a gente sabe que o laser não só estimula, como ele também pode inibir. Então, o termo correto que a gente emprega, o que a gente fala adequadamente, é o laser modula. Ele fotobiomodula a resposta do organismo, e não somente estimula. Bioestimular ou bioinibir apenas não é adequado. Então, ele fotobiomodula. Depois que o Ender Messer fez esse trabalho, o que a gente tem? Na década de 70, era só o meio ativo que tinha, eram os lasers de hélio neônio. Em 1981, um grupo chinês, ele, através de várias extrações que ele fez, várias extrações múltiplas, utilizou como anestesia por acupuntura a laser, e publicou, na época, nesse periódico Laser in Surgery in Medicine, que é um periódico de uma sociedade fundada na época, que ainda tem até hoje. E a partir de 1989, nesse mesmo periódico, começou a passar a publicar anais dos congressos em forma de suplemento da revista, uma seção só de bioestimulação. Isso foi um grande avanço, porque começou a difundir mais o laser, propagar mais a utilização do laser na odontologia, e isso foi tomando uma proporção para que mais pesquisas, mais trabalhos, motivando que mais pessoas pesquisassem a respeito disso. Várias outras sociedades de classe e de estudo para disseminar, com o objetivo de disseminar o uso do laser, surgiram pelo mundo e no Brasil também, com essa intenção. Aqui no Brasil, em 1991, foi fundada a Associação Brasileira de Laser em Odontologia, que em 2017 foi acrescentado o S de saúde, então ele se tornou ABLOS, mostrando que o laser, não só na odontologia, mas em todas as áreas de saúde, podem ser utilizadas, sim, pelos princípios, pelas aplicabilidades que o laser tem, dentre outras associações extremamente importantes que nós temos aí para buscar conhecimento, para buscar informações, para buscar padronizações de nomenclatura, de protocolos, de doses empregadas nos nossos pacientes e nossas pesquisas. E no Brasil? No Brasil, como é que o laser chegou no Brasil?
Se a gente for pensar na questão da parte da helioterapia, que é a utilização de fontes de luz para tratamento de doença, a gente pode pensar desde a época colonial, onde a corte portuguesa trouxe os seus médicos da Europa, onde eles traziam, eles levavam, colocavam seus pacientes em exposição ao sol para tratar enfermidades. Pensando assim, nos visionários, nos pesquisadores, nos professores que foram pioneiros e que trouxeram o laser, que foram importantes, um marco importante da utilização do laser para a gente, que abriu fronteiras para essa atividade, e hoje a gente tem tantos grupos aí pelo Brasil, foram esses professores que estão aí na tela e que são, assim, referências para a gente que estuda o laser. Então, foram os visionários para a gente aí, de referência mesmo. Se você pensa assim, eu não acredito no laser, eu não estudo laser, eu não vou estudar o laser, não faz parte da minha vida, vocês estão muito enganados, porque assim, tudo tem laser hoje em dia. A gente está numa era extremamente tecnológica. Então, por exemplo, leitor de código de barra é feito com laser. Se a gente vai fazer uma transmissão telefone via cabo, via fibra ótica, a transmissão se dá por leitor, por laser. CD, leitor de CD, de DVD, a leitura é feita com laser. Então, assim, tudo isso faz parte do nosso dia a dia e a gente não percebe. Dentre outras coisas, aqui são alguns dos exemplos. Então, por que não utilizar o laser no consultório? Vamos aprimorar, vamos começar a abrir a nossa cabeça para inserir essa tecnologia no nosso dia a dia, agregar valor, agregar qualidade de tratamento. Porque quando a gente começa a abrir a nossa cabeça para utilizar o laser, a gente muda as nossas ideias, nossos conceitos, a gente começa a enxergar de uma outra forma a odontologia. Então, por exemplo, aqui é um paciente aqui é uma lesão de hemangioma, e imediatamente depois, aqui é um laser de diodo de alta potência, o paciente chegou para a gente lá na UFMA, e uma lesão sendo vaporizada. Esses respingos, esses pontinhos em volta da lesão, foi a anestesia que a gente deu em volta da lesão. Imediatamente depois, a lesão sendo vaporizada. Outras aplicações, aqui, por exemplo, laser de baixa, ali foi um laser de alta potência. Aqui, o laser de baixa potência, a gente tem aí, na imagem mais à esquerda, a gente tem, durante o tratamento ortodôntico, vocês vão ver na palestra do professor Aguinaldo Garcês, que vai ser incrível, ele vai mostrar várias aplicações, aqui foi uma delas que eu fiz, eu não, né, eu e os meninos, né, nós lá na UFMA atendemos o paciente para acelerar a movimentação, para aliviar a dor do paciente. Na de baixo, após a remoção de tecido cariado, na forma de indução de retina reparadora, para minimizar a sensibilidade pós-operatória. Do lado direito, a gente tem aí uma aplicação após o clareamento dental, uma forma de evitar, de prevenir e de tratar uma possível sensibilidade após o clareamento. Uma outra aplicação também, parestesia. Essa paciente aí é uma paciente que estava com um quadro de parestesia há 8 anos, e a gente foi tratamento dela e a gente conseguiu reverter o quadro. Tem quadros que a gente consegue ou não, a gente precisa fazer o diagnóstico, a gente precisa descobrir a causa. Também vai ser tratado, vai ser falado sobre isso aí, bem tranquilamente. Então, assim, eu estou pincelando algumas situações para a gente poder, para despertar a curiosidade. E a foto inferior, mostrando uma paciente, ou seja, a odontopediatria extremamente acessível à utilização do laser, é um procedimento indolor, aqui é uma estomatite afetosa recorrente, no caso é um tratamento para isso que a gente está aplicando. Então, para despertar o interesse, por que não utilizar o laser, por que não começar a utilizar o laser na clínica, por que não começar a fazer o uso do laser? E são perguntas que normalmente a gente gosta, eu gosto muito de fazer com meus alunos e com os meus orientados, eu gosto muito de perguntar assim, antes de começar a usar o laser, antes de começar a fazer o tratamento, a terapia de fotobiomodulação, ou um tratamento, ou utilização do laser de alta potência. 3 perguntas que vocês precisam saber responder. Como, quando e por quê? Como? Como eu vou fazer o laser? Como eu vou irradiar? Como que se faz isso?
tem esse gráfico que eu gosto muito de mostrar, é um gráfico que mostra o tempo que a gente demora para reter um conhecimento e o tempo que a gente demora para esquecer aquele conhecimento. Isso mostra que se a gente não manter o estudo constante, o nosso grau de retenção cai. A gente não consegue reter, a gente não aprende. Então, o conhecimento tem que ser diário, tem que ser frequente. Nós temos que manter uma rotina de estudo constante, principalmente em qualquer área que a gente escolher para estudar, tá? Em qualquer área. O primeiro passo foi dado. E aí existem cursos, assim, nosso Conselho Federal de Odontologia, ele reconhece a laser terapia, no caso, né, o laser, como uma prática integrativa e uma prática complementar na odontologia, que a gente precisa fazer um curso de no mínimo 60 horas. Então, existem vários cursos de habilitação pelo país inteiro. Não esqueçam de sempre, quando for escolher um curso para fazer, procurar aquele curso que seja registrado no Conselho Federal de Odontologia. Aqui no Maranhão a gente tem um, mas assim, no país inteiro tem vários cursos maravilhosos, inclusive na USP tem. Procurem, isso é extremamente importante. E não quer dizer que só porque a gente fez um curso de habilitação, pronto, tudo resolvido, sou habilitada, agora eu sou uma expert em laser. Não, o primeiro passo foi dado. Lembre-se que o conhecimento tem que ser frequente, constante. Uma outra pergunta, quando eu vou irradiar, quando eu vou utilizar o laser? Quando quem decide isso é o profissional. E aí vem a nossa diferenciação. É aí que chega, a gente tem que saber o que a gente está irradiando. A gente tem que saber quando a gente vai irradiar. E para isso a gente tem que fazer o nosso diagnóstico. E aí eu gosto de exemplificar esse quando com essa imagem aqui. Porque essa paciente chegou para a gente encaminhada que estava com uma hipersensibilidade dentinária, que inclusive a Cissa vai falar daqui a pouquinho, a professora Ana Cecília vai falar daqui a pouquinho. Ela chegou, foi encaminhada com hipersensibilidade, manda para o projeto de extensão de laser, que o laser vai resolver. Gente, o laser não faz milagre se a gente não faz o diagnóstico correto. Então, fazendo o exame clínico, colhendo as informações, fazendo toda a anamnese do paciente e fazendo a sondagem, olha qual foi a causa dessa hipersensibilidade. Claro que a gente agregou o laser para resolver, para ajudar, não é para resolver, para ajudar nesse problema de inflamação que ela estava tendo aqui, mas o laser não era assim o salvador da pátria aqui. Então, quando irradiar, depois de fazer o diagnóstico, a gente não pode irradiar sem fazer o diagnóstico. E por que eu estou irradiando? Bom, se eu quero irradiar porque eu quero proporcionar qualidade de vida para o meu paciente, porque eu quero melhorar a cicatrização, porque eu quero melhorar a resposta inflamatória do meu paciente, maravilha. Ah, mas eu quero irradiar porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero ficar rico, porque eu quero fazer um marketing no meu consultório. Bom, então aí a gente precisa repensar, porque o laser pode ser sim uma ferramenta de marketing, mas não é a única ferramenta de marketing. Se você usar isso como uma única moeda de troca, você não consegue colher o fruto que você está buscando. Então, isso a gente precisa repensar e ter muito cuidado como a gente coloca isso para o nosso paciente, tá? Eu queria agradecer demais também as parcerias, aqui eu coloquei a foto aqui de duas casas, minhas segundas casas, né? Eu tenho a UFMA como a minha primeira casa, e eu tenho a USP como a minha segunda casa, foi onde eu fiz meu mestrado, meu doutorado, minha habilitação, onde eu tenho parceiras, amigos, e que eu tenho um carinho muito grande, a gente faz trocas, pesquisas, estágios e muitas outras coisas estão por vir. A UFMG também tem grandes amigos, professora substituta, conforme eu falei no começo da palestra, minha formação é dentística, e foi aqui na UFMG que eu aprendi a amar a dentística, e é aqui que eu amo também a dentística. Então, eu tenho grandes amigos e amigas e parceiros de trabalho, de vida aí na UFMG. A Unixul e a Universidade do Porto também têm amigos, parceiros e trabalhos em andamento, e outros estão por vir. E muitos outros aí, porque a gente não faz nada sozinho. E
A gente não consegue chegar a lugar nenhum se a gente não tiver uma equipe por trás. E apresento para vocês aqui a Liga de Laser em Odontologia. Essa aqui é a Lilo, que muitos de vocês devem ter falado muito por mensagem, por e-mail, mas esses meninos aí trabalham bastante. A gente busca sempre o melhor para a população, busca sempre o melhor para trazer para todo mundo. Então, muito obrigada. A transmissão da jornada está acontecendo aí pelo YouTube, não sei se vocês perceberam. Esse é um canal que eu tenho também já há algum tempo, com o intuito de compartilhar conhecimento de forma gratuita, de forma de coração, pode ser assim dizendo, para vocês, tanto de laser quanto de dentística, que é a minha área, são as duas áreas que eu atuo, são as áreas que eu dou aula na universidade, eu dou aula na clínica integrada, dou aula de laser, dou aula de dentística. Então, assim, fiquem à vontade, se vocês tiverem alguma dúvida, esses são os meus contatos, sou acessível, estou disponível e coloco-me à disposição para qualquer coisa. Tá bom? Se tiver alguma pergunta, tem perguntas? Não enxergo. Tem, professora. Você quer fazer? Ah, eu faço. Tem uma pergunta aqui, né? Peraí. Tá fora do Zoom. Deixa só eu parar de compartilhar. Obrigada a todos. Deixa eu responder aqui a... Ah, tá bom. Larissa Santana, né, fez uma pergunta aqui. Como funciona o mecanismo de ação do laser na odontologia? E quais as maiores indicações? Então, obrigada pela pergunta, Larissa. Bom, o mecanismo de ação depende dos lasers. O laser de alta potência, ele depende muito do cromóforo. O cromóforo é a molécula que ele vai ter interação, afinidade pelo comprimento de onda específico do laser. Então, por exemplo, se eu utilizar um laser de hérbio, ele tem interação, afinidade por hidroxiapatita ou água. Então, todo tecido que tiver hidroxiapatita ou água, ele vai interagir mais e vai remover o tecido por aumento de temperatura. Se eu vou trabalhar com um laser de diodo de alta potência, ele tem mais interação, mais afinidade por melanina e hemoglobina. Então, aqueles tecidos que têm mais melanina e hemoglobina, ele vai ter mais interação e vai promover os efeitos e vai remover o tecido por aumento de temperatura. Já os lasers de baixa potência, o mecanismo de ação mais aceito, mais assim, a teoria mais aceita, é que ele promova aumento da produção de ATP, ele haja lá na cadeia respiratória, na mitocôndria da célula, aumentando a produção de ATP, onde vai inibir a produção do óxido nítrico, lá no ciclo de Krebs, e essa inibição do óxido nítrico vai fazer com que a produção de ATP ocorra sempre, e aí faz com que os macroefeitos aconteçam, como analgesia, modulação do processo inflamatório, e com isso a gente tem uma aceleração da reparação tecidual. Professora, o Lucas Amorim perguntou... Aí tem outra pergunta. Se o Lucas Amorim me perguntou aqui, tem alguma contraindicação? Seguinte, não existe uma contraindicação absoluta da utilização dos lasers. A gente tem algumas, assim, advertências. A gente procura evitar irradiações, por exemplo, na glândula tireoide, porque a glândula tireoide é uma área de atuação nossa, e a gente não sabe ainda os efeitos que isso pode causar, e como tem hormônios importantes aí para a gente evita irradiar diretamente na glândula, a gente evita irradiar diretamente na barriga de gestantes, porque também a gente não sabe os efeitos que pode acontecer, e para pacientes com problemas de hemorrágicos, a gente também evita irradiar imediatamente após a cirurgia em pacientes que tenham problemas de coagulação sanguínea. Normalmente são advertências, cuidados que a gente precisa ter. Mas aí a gente vai conversando aí ao longo da jornada para a gente ir vendo outras aplicações e outras, talvez, advertências, cuidados que a gente precisa ter, levantar essa questão. Keila Calazans. Keila?
Keila Calazans está perguntando quais os tipos de laser. Quais os tipos de laser para... Acredito que pode ser... A senhora pode falar do de baixo e do de alta? Os tipos de laser que a gente tem na odontologia, a gente tem os lasers de alta potência, e a gente tem aqui no Brasil, que tem registro da Anvisa, a gente tem, em termos de custo-benefício, a gente tem os lasers de diodo e os lasers de érbio. Mas existem também. Agora saiu, se eu não me engano, de neodímio também, não tenho certeza. A gente pode conversar, inclusive, com a professora Ana Cecília, que vai entrar em seguida. Mas a gente tem também, existe também os lasers de alta potência de neodímio, tem os de gás carbônico, tem os de CO2, tem os lasers de argônio, que não estão nem utilizando mais tanto, mas assim, custo-benefício, diodo e érbio. Érbio águia e érbio cromo. Dos lasers de baixa potência, a gente tem os lasers de diodo, de baixa potência, que aí vem no comprimento de onda vermelho e infravermelho. Mais alguma pergunta? Sim, mais uma. E a Thiago última. Silva. E o Thiago Silva pergunta aqui: se utilizar o laser em lesões malignas? Bom, vamos lá. Essa parte de lesões malignas, eu vou preferir, inclusive, que os professores Luana Campos e o professor Eduardo Fernandes falem um pouco mais, mas eu vou adiantar aqui. O que a gente preconiza? O tratamento de lesões malignas tem algumas indicações utilizando o laser de CO2 para essas lesões malignas. E a gente consegue fazer uma vaporização e um tratamento adequado. Mas os lasers de baixa potência, a gente procura evitar essa irradiação. Mas eu prefiro que eles respondam, porque eles têm mais experiência nessa área com lesões desse tipo. Não é muito a minha área de atuação. Tá bom? Agradeço a vocês todos a pergunta. Vou fazer agora Vou chamar agora a professora Ana Cecília para ela entrar e a gente continuar com a jornada. Tá bom? Muito obrigada.